Graça e paz seja da parte do nosso Senhor com todos os amados irmãos, hoje e sempre. Estamos dando início a mais um novo trimestre de 2018. O nosso terceiro trimestre que nós iremos estudar está com base no livro de Levítico. A nossa lição hoje ela traz um tema precioso, que ela vai falar sobre adoração, um serviço em santidade ao Senhor. Na verdade, nós vamos definir os termos das nossas lições, que a partir de agora nós vamos comentar a lição de número 1, que vai tratar sobre adoração, serviço e santidade ao Senhor. Uma definição básica da palavra adoração. É só você pegar a capa da sua lição e ler que adoração é um serviço em santidade ao nosso Deus. A definição de adoração é quando eu pego o meu serviço, quando eu estou santo pela santificação que Cristo fez. Vamos definir os termos santificação, santidade, consagração. São termos diferentes que muitas pessoas utilizam e confundem entre si. A santidade é aquilo que nós fazemos. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. A lição de hoje ela vai tratar sobre o aspecto de Levítico dentro dos princípios que nós vamos estabelecer para as nossas vidas. Nós vamos estudar a lição de número 1, que vai falar da purificação de Israel do lado nacional, social e pessoal. O livro de Levítico também é um manual do culto divino de Israel. São normas que nós vamos ver logo no primeiro capítulo e primeiro versículo do livro de Levítico. Então, como surgiu o nome Levítico? Ou por que este nome é chamado de Levítico? Os nomes dos livros do Antigo Testamento, começando com Gênesis, onde nós vemos logo no começo, no princípio, Bereshit, princípio. Então, o princípio, a palavra Gênesis, significa começo. Então, de acordo com a leitura dos primeiros versículos, era dado o nome do livro. No caso, Gênesis 1:1, nós temos princípio. O nome Gênesis quer dizer começo. No livro posterior, que é o segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, nós temos nos primeiros versículos do capítulo 1 de Êxodo, versículo de 1 a 5, a chamada e a saída do povo de Israel do Egito. Então a razão do nome Êxodo significar saída. Então eu tenho isto em Êxodo capítulo 1, versículo de 1 a 5. A saída do povo de Israel do Egito. Por isso o nome é dado Êxodo. E Levítico. Então Levítico, logo no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, nós temos o próprio Deus chamando Moisés de dentro da tenda da congregação. E chamou o Senhor Deus Moisés de dentro da tenda da congregação. Então nós vemos, chamou, é uma indicação ao nome do livro Levítico. Então logo agora nós podemos entender que
O começo do capítulo de cada livro do Antigo Testamento, nós estamos colocando 3 tipos aqui de exemplo, era considerado o nome do livro. Nós vamos ver que este livro foi dado para normatizar, trazer normas, leis para o povo de Israel. A saída do povo de Israel do Egito foi necessária que Deus pudesse lapidar, melhorar este povo lá no deserto, trazendo leis através do seu servo Moisés. Nós vamos ver que no meio da história do povo de Israel para ser santo, o povo sempre vacilava. O episódio triste do bezerro de ouro, que foi dali que surge o chamado para o sacerdócio, que era a tribo de Levi. Logo nós podemos ver que a tribo de Levi, aos olhos do patriarca Jacó, que teve os seus filhos, é só ler em Gênesis capítulo de número 49. Gênesis 49, versículo de 1 em diante. Nós vamos ver que Jacó chama os seus filhos para abençoar. E quando chega em Simeão e Levi, nós vemos que nós não temos uma bênção, mas nós temos uma história profetizada de iras, de espada, de dores. Então Levi não seria, nos olhos do seu pai Jacó, no futuro, sacerdote. Ou ele não teria esse chamado para o sacerdócio. Mas Deus é um Deus que trabalha com misericórdia, com graça, e Ele é perdoador de pecados. Nós vamos ver que na história do bezerro de ouro, todas as tribos dos filhos de Jacó se perderam no banquete que estava sendo tributado ao bezerro de ouro. E ali eles chamaram de Jeová. Uma triste notícia. Foi dali de então que surge no meio dos filhos das tribos de Jacó ou de Israel, Levi. Esse estava no momento do chamado. Por isso que é bom, quando houver o chamado, você esteja de olho aberto. Seja esperto. Não se embriague. Não se contamine. Sede santo. Santifique-se. Procure servir, porque o chamado, quando chegar, você pode dizer como Levi, mesmo não merecendo, mesmo tendo um passado ou uma profecia contrária ao chamado, mas Deus pode perdoar o coração daqueles que estão de prontidão para servir a Deus de coração aberto. Então Levi naquele momento disse: eu estou pronto, eu não me embriaguei, eu não me contaminei, estou sóbrio, eu não pulei o carnaval, eu não adorei o bezerro de ouro, eu não fui para as danças, eu não fui para as festas, mas estou de prontidão para servir Moisés. E Moisés chamou a tribo de Levi para o sacerdócio. Judá estava bebinho. Todas as outras tribos, Assé, Naftali, estavam embriagados, no caso do bezerro de ouro. Então, Deus tem os seus planos e propósitos, mas nós vemos que os planos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus, elas são exatamente o que? Quando Deus faz uma promessa, Deus coloca uma condição. E essa condição é se.
Nós vamos ver isto quando Deus chamou o povo de Israel. Desde quando Deus havia dito, amados, voltamos aqui, ó, bem rapidinho. Ó, o povo estava no Egito. Então, antes nós temos uma promessa. Deus disse 400 anos. Só que o povo foi sair com 430 anos. Parece que eu tenho aqui um atraso de 30 anos. Então, Deus não havia dito 400? Por que o povo só saiu com 430 anos? Vamos fazer a conta? Qual foi a problemática dessa saída do povo aos 430 anos? Vejamos. Nós temos aqui, irmãos, ó, o mapa, certo? A trajetória de Israel passando pelo Mar Vermelho, certo? Vindo para cá, para o monte. Esse monte foi exatamente o que Deus havia dito para Moisés. Quando Moisés viesse e trouxesse o povo aqui para o monte. Então, esse monte foi Deus que disse, será neste monte o encontro com o povo. Então, Moisés passou aqui quantos anos? 40 anos em Midian. O povo saiu com 430 anos. Vamos fazer aqui a conta. Com quantos anos Moisés já estava no Egito? 40 anos. Quando ele saiu às pressas, porque Moisés matou um egípcio, e ele fugiu para Midian. E aqui ele teve um encontro com Deus na sarça. E foi aqui que ele passou 40 anos com o seu sogro, Jetro. Agora veja, Deus manda Moisés livrar o povo. Então, se o povo saiu com 430 anos, e se Moisés passou 40 anos nesse deserto de Midian, então eu já tenho aqui uma diminuição. Eu pego 430 anos, diminuo pelos 40 anos que Moisés passou aqui, porque quando o povo sai, Moisés continua mais 40 anos. Então eu tenho 3 vezes 40, porque Moisés viveu 120 anos. Então, vamos lá. 430 anos. O povo saiu com 430 anos. A promessa era 400 anos. Moisés passou 40 anos em Midian. Então, diminuindo 430 para menos 40, eu tenho 390 anos. Mas eu venho para cá, porque esses 390 anos eu vou diminuir menos os 40 anos que Moisés passou no Egito. Então, 390 menos 40 do ano de Moisés que saiu do Egito, então eu tenho 350 anos. Então esses 350 anos foi exatamente o nascimento de Moisés, certo? Foi aonde ele estava nas águas, se lembra? Naquela arca. Então eu vejo aqui que Deus prometeu 400 anos para livrar o povo, mas o povo saiu com um atraso de 30 anos. Mas Moisés, quando tinha 40 anos,
Presta atenção. Voltando agora. Se eu pego esses 40 anos e somo com os 350, eu tenho quanto aqui? 390 anos, que é exatamente isso. Estou fazendo a conta ao inverso agora, para os irmãos entenderem. Então, se eu pegar os 390 anos, quantos anos faltam para 400 anos? Que era a promessa de Deus a Abraão? 10 anos. Então seria um tempo suficiente para Deus cumprir. Ou seja, Moisés já seria libertador depois dos 40 anos até os 50 anos. Então eu tinha de 40 a 50 anos da vida de Moisés para ele salvar, libertar o povo de Israel. Mas nós vemos que o Moisés, o povo não saiu com 400 anos. Então, qual foi o problema? Vejamos, amados. Deus havia dado o propósito, primeiro propósito original, o povo de Israel subir no monte. Primeiro, segundo, terceiro dia, receber as leis no coração de cada um do povo de Israel. Porque eu tenho em Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus havia prometido à nação de Israel: eu farei um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo separado, adquirido. Então Deus havia prometido que Israel seria uma nação santa. Mas esse propósito original, o primeiro, foi fracassado, porque quando Deus veio na manifestação dos trovões, dos relâmpagos, chofares, buzina, o monte fumegando e uma nuvem espessa, o povo temeu, teve medo, e ele disse: fala tu, Moisés, com Deus, para que nós não morramos. Moisés sabia que tudo aquilo era uma prova, porque Deus é luz e nele não há sombra e nem variação de mudança. Então, a prova é de que quando Moisés sobe no monte, ele desce com o rosto brilhando como o sol. Com isso, mostra que a presença de Deus é luz e não trevas, e não espessa. Era só uma prova, como Moisés disse. Deus está apenas te provando. Mas o povo teve medo, fugiu da presença de Deus. Então o primeiro propósito foi quebrado, porque o povo não aceitou ser uma nação sacerdotal, subir ao monte. Então foi necessário Moisés subir de novo, segunda vez. Por quê? Porque ele havia de talhar mais duas novas pedras. Isto é, era o segundo propósito. O primeiro propósito original era esse, mas depois Moisés foi ter que ir lá de novo, segundo propósito. Então isso requeriu tempo. Então, o primeiro propósito original de salvar, tirar o povo, libertar o povo do Egito, 400 anos. Como as promessas são condicionais, se me obedeceres, eu faço, eu abençoo. Se me obedecer, eu cumpro. A salvação, irmãos, é condicional, se crer. Então, temos profeta profetizando sem ver a condição. A bênção, ela vem para quem é obediente. Então a obediência atrai a bênção. Então é condicional às promessas de Deus. Eu estou falando de que o povo só saiu com 430 anos. O primeiro propósito, o povo
quebrou. Assim como o primeiro propósito das tábuas, que o povo disse, não, fale tu com Deus, Moisés. Então nós vemos logo aqui, meus irmãos, que no primeiro propósito, o recurso do povo, qual é o recurso do povo? O povo saiu do Egito e levaram ouro. E as tábuas foram quebradas no primeiro propósito por causa do bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro tiraram os recursos do povo de Israel. Foi Arão que disse, traga seus pendentes, traga seus ouros. Então, o recurso foi utilizado aqui, ó. O bezerro de ouro sempre será um ataque à obra de Deus. O bezerro de ouro é um ataque às finanças. O bezerro de ouro é um ataque ao propósito. Por quê? Porque eu tenho recurso. E eu tenho propósito. Se o propósito, vamos fazer bem maior aqui, ó. O meu propósito é maior do que o meu recurso. Olha o tamanho do recurso. Mas o propósito é gigantesco. Eu não posso cumprir o meu propósito. Eu dependo do meu recurso. Se eu tenho um recurso e o meu propósito está em 5, então não posso ter uma igreja de 5.000 membros se o meu recurso é só para 300 membros. Então, Deus ele trabalha com propósito, mas ele vê o teu recurso. O que é o ataque hoje nas suas finanças? Qual é o bezerro de ouro? Os seus gastos, o shopping e outras coisas mais desnecessárias, além daquilo que é com propósito. Então, nós vemos, meus amados irmãos, então, amados, Moisés fez o tabernáculo. Quando Moisés subiu ao monte, Deus disse, faça um tabernáculo conforme eu te ordenei, conforme o modelo que eu te mostrei. Então o tabernáculo de Moisés foi feito conforme o modelo que foi mostrado aqui no monte. Então o modelo seria o próprio monte, o natural. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. 1, 2, 3. Átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Então eu posso observar que de acordo com os recursos, o bezerro de ouro tirou os recursos. Então eu tenho pouco ouro. Eu tenho pouco ouro. Eu só vou ter muito ouro no tempo de Davi, quando Davi fala para Deus fazer uma casa. Essa casa vai ser construída por Salomão. Então, tinha muito ouro, então faça uma casa ao meu nome. Então seria feito ao nome de Deus, YHWH, o nome do Senhor, o nome do Deus de Israel, Yahvé, Javé, Adonai. Então, esse nome estaria na casa. Então, muitas pessoas acham que Deus não mandou construir um lugar. É claro que Deus não vai morar nesse lugar. Deus fez para o seu nome. No Novo Testamento, nós vemos os discípulos fazendo culto nas casas, mas também eles iam ao templo. Pedro e João iam ao templo à hora nona da oração. Jesus também ia ao templo para ensinar a palavra do Senhor. Então, havia cenáculos, havia casa
lugar de reunião, da qual o nome do Senhor deveria estar, prevalecer. Então, quando Davi fez a casa, agora nós já temos recurso em abundância. No começo, meus amados irmãos, nós tínhamos só uma tenda, que era chamada tenda particular, ou tenda patriarcal, dos patriarcas. Então, desde Adão, quando Adão estava no Éden, Deus vinha até Adão na viração do dia. Então, o Éden era um tipo de um lugar santíssimo, da qual Deus vinha ao culto. Então, no tempo da tenda patriarcal, depois de Adão, nós temos os filhos de Adão, nós temos o Abel, o Enos, nós temos o Noé, nós temos aqui na história anterior a Israel, Jó. Ele santificava os filhos. Uma forma de nós mostrarmos também Moisés santificando o povo através de um altar, onde sacrificava animais. Nós vamos ver isso no decorrer das aulas. Então, Jó, Moisés, em favor dos filhos de Israel. Então, veja, meus irmãos, mas eles tinham uma tenda particular de adoração para culto pessoal. Todo líder tem que ter. Se vocês observar, na tenda particular de Moisés, veja, Moisés entrava para a tenda, irmãos. A nuvem de Deus se manifestava fora da tenda. E aqui eu vejo, meus irmãos, o povo que tinha suas tendas, que eram suas casas, cada um saía para fora para ver a manifestação da nuvem. Por que Deus se manifestava fora e Moisés ficava dentro? Porque Moisés era tipo da arca. Moisés era tipo da arca. E todo líder tem que atrair a glória. Todo líder tem que atrair a glória para que o povo veja. Quando você estiver pregando, irmãos, ou o pastor estiver pregando, ele é o primeiro a procurar dar glória a Deus. Quando se ministra na casa de Deus, a maioria dos líderes não dão glória a Deus. Como é que vai atrair a glória de Deus se os próprios líderes não dão glória a Deus? Difícil isso. Mas quando Deus se manifestava fora e o povo via a manifestação da glória de Deus, o povo se curvava e adorava a Deus. Então era uma forma de Deus ser visto. Era Deus para ser visto e não Moisés. Era a presença da glória de Deus que o povo tinha que ver e não Moisés. Então Moisés ficava dentro da tenda e a glória de Deus ficava na frente da porta de Moisés. Então Deus vinha, assim como também Deus vinha para Adão. Mesma coisa, igual o que acontecia aqui. Então, nós vemos logo, meus irmãos, aqui, que havia um sinal de temor. Por quê? Por causa da manifestação. Então, todo homem líder, ele tem que ser um exemplo de atrair a glória de Deus. Como? Tendo uma tenda particular. Se vocês verem na TV, aquelas pessoas, hoje eu vou até o Sinai, lá em Israel, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, e atrai o temor do povo. O povo fica com temor
crendo que Deus vai estar ali. Seja como Jesus. Jesus ficava só, particular, ficava sozinho com Deus. A Bíblia diz que cada um de nós temos que ter a nossa tenda particular. A nossa tenda particular é o nosso próprio corpo. Mas quando nós vamos orar, está escrito que entra no teu quarto. Não tenho culpa se está escrito assim, irmãos. Se Pedro, Tiago e João estavam vendo a manifestação de Moisés, de Elias e Cristo, transfigurando-se, Cristo ali naquele momento, o rosto brilhava como o sol. Pedro disse: o Senhor não quer que faça uma tenda para Moisés, uma tenda uma para Moisés, uma para Elias e a outra para ti, que era do próprio Jesus? Por que Pedro não pediu para fazer tenda para ele, para Tiago, para João? Porque seria uma contradição, irmãos, porque ele mesmo, Pedro, Tiago e João, já fazia parte da igreja neotestamentária. O Espírito Santo habitaria neles. Então eles já eram a tenda. Os discípulos já eram a tenda. Então seria uma contradição se colocasse uma tenda ali para ele. Mas Deus, pelo intermédio de Jesus, enviou o Espírito Santo e Jesus disse: vós sois o templo de Deus. Até Paulo, irmãos, está escrito que era fabricante de tendas. Não tem culpa se está escrito que Paulo fabricava tendas, mostrando o valor, louvado seja o nome do Senhor, da nossa perseverança em entrar e ficar só com Deus. Assim como Jesus se ausentava e ficava só com Deus. Então, meus amados irmãos, no livro de Levítico, nós vamos aprender a manter a pureza espiritual, porque todo aspecto do livro de Levítico é para não pecar, mas para ser santo. Por isso, logo no começo do livro de Levítico, é morto, no versículo 5 do capítulo 1, um bezerro. Mas o principal motivo é para o derramamento de sangue, pela qual o povo de Israel teria os seus pecados cobertos. Então, o livro de Levítico já começa com cerimônia de sacrifícios de animais no altar. Assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Jó sacrificava, porque ele pensava que seus filhos iam pecar ou blasfemar contra Deus. Então, irmãos, cuidado, que precisamos confessar os nossos pecados hoje na graça. Porque se nós não confessarmos aos moldes do pecado contra o Espírito Santo, que é o de blasfemar, que é o pecado imperdoável, se eu não confessar o meu pecado, então ele se torna também imperdoável, porque não foi confessado. Tipo do pecado contra o Espírito Santo. Então, pecado não confessado é um pecado que ainda não foi perdoado. Ele tem perdão, mas se ele não confessou e morre, entrará em juízo e em condenação. Então, meus amados, o livro de Levítico tem princípios para nós aplicarmos para a nossa vida, para não quebrar estas leis tão simples, as leis da graça, da qual nós vamos estudar. Uma delas é o jugo desigual. Então, nós estamos aprendendo a adoração no livro de Levítico, princípios para a igreja nos dias de hoje, que é serviço em santidade. Por quê? Porque Cristo ofereceu em santificação
através do depósito do seu próprio sangue, porque a santificação é Cristo oferecendo o seu corpo, mutilando, tirando o seu sangue e santificando nós, conforme diz Paulo, por meio do seu sangue, o sangue de Cristo. Então a santificação é de Cristo, a santidade é nossa. E a consagração é aquela que nós apresentamos a Deus e levamos para o templo. Não é mais nosso. Se consagramos, não é mais nosso. É de uso particular de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo aqui um pouquinho sobre o livro de Levítico, o manual de Israel para o culto divino. E neste manual, amados irmãos, é importante nós salientar que no livro de Levítico, nesse manual, nós temos mandamentos, certo? 2, nós temos preceitos. 3, nós temos juízos. 4, nós temos estatutos. Então, nós podemos ver que nos mandamentos, Moisés trouxe do monte as 2 tábuas de pedra. Nos preceitos, são conselhos sem juízo. E os juízos são aplicados nos preceitos não feitos. Então, os preceitos são exatamente o que? Os preceitos, conselhos dados sem julgamento. Mas quando eles não são cumpridos, então entram os juízos. E os estatutos são exatamente aquilo que, através daquela amizade que tem entre o povo, se compra e vende. Então, esses são os estatutos aplicados no relacionamento no meio dos colegas, entre comprar e vender. Então, é importante que Israel tenha aprendido, para se apresentar ao povo, tem que santificar, lavar as vestes e ser santo, porque falará com Deus. Então, meus amados, Jesus havia dito a importância do primeiro propósito original, que Israel rejeitou, a nação inteira. Foi preciso trabalhar com uma tribo levítica. O propósito era universal, passou a ser local, porque Deus ia trabalhar com a nação de Israel. Êxodo 19, versículos 5 e 6, fazer de todo o povo reis e sacerdotes e levar esta nação missionária para o mundo. E João 3,16 seria aplicado de uma forma tipológica. Então, como Israel fracassou, Levi, pela misericórdia e pela graça de Deus, é chamado, mesmo sem merecer. Porque Deus apaga os pecados daqueles que se dispõem a servir a Ele, como Levi fez. Mas Jesus sabia a importância do primeiro propósito original, que era guardar as palavras no coração do povo. Como o povo disse: não, Moisés, suba tu, nós não queremos falar com Deus. Lá no Novo Testamento, nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão dizendo, aquele que foi o mártir, quando ele traz aquela mensagem e diz: vós recebeste as leis por anjos e não a guardaste. Então Israel não guardou a lei. E o segredo de todo o propósito original era guardar a lei no coração.
quando Jesus chegou na terra, ele mostrou esse propósito. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Como Israel não guardou os mandamentos, foi necessário fazer uma caixa. E essa caixa, Moisés levou as 2 tábuas posteriores, que as primeiras foram quebradas, as 2 tábuas novas foram colocadas dentro de uma caixa, porque não tinha coração para colocar as palavras de Deus. Deus colocou só em Moisés, por isso que o rosto brilhava. Então nós podemos ver no Salmo 89, achei a Davi o meu servo. Mais uma vez a palavra de Deus acha um coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando Jesus chega na história, aquele que guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai viemos do jeito que aconteceu no Monte Sinai. Deus veio e faremos nele morada. João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra tem que estar no princípio, no meio e no fim. Vivamos a palavra, cremos na palavra, e assim temos, pelo Cristo, esta santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados irmãos, que aula boa esta, muito maravilhosa. Nós temos aprendido muito neste livro de Levítico. E para você que acompanha o nosso canal, nós ainda continuamos nesse novo trimestre, a pedido de alguns irmãos, com o nosso vídeo extra. O vídeo extra, irmãos, está tremendamente extraordinário. Nunca foi ministrado estas aulas no YouTube, mas conforme nós vínhamos colocando aulas privadas no YouTube, neste novo trimestre nós não colocaremos nenhuma aula privada no YouTube. Por isso a necessidade daqueles que quiserem contribuir voluntariamente receberão gratuitamente, por meio das suas doações, estas bênçãos, que são as revelações do livro do Êxodo, melhor dizendo, do livro de Levítico, da qual a lição está tratando. Há uma dificuldade muito grande por parte de alguns professores. Por isso, eu já estou com a aula pronta para ser gravada amanhã, e a partir de amanhã, se Deus quiser, já estará disponível para todos aqueles que fizeram a sua doação, a sua contribuição. Como isso vai funcionar? Você só contribuirá uma única vez em todo o trimestre. Ou seja, serão 3 meses de aula grátis. Só basta fazer uma doação. De qualquer valor. Não importa o valor. Deus vai tocar no seu coração. Mas todo subsídio extraordinário, revelado, com desenhos, nós vamos fazer os desenhos do altar de sacrifício, as medidas, como ele era feito, como era derramado o sangue. É inédito o conteúdo que nós vamos apresentar nas aulas extras. Por isso que é importante você abençoar esse trabalho. Precisamos colocar um púlpito aqui e levar a câmera mais para distante, melhorar o nosso áudio. Então, por isso nos ajude, faça qualquer doação. Vou deixar abaixo nos comentários a nossa conta particular. E você faz a sua doação e nos envia o comprovante por meio do WhatsApp. Então você vai receber aqui embaixo o nosso telefone para você enviar pelo WhatsApp o seu comprovante de pagamento da sua contribuição.
Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Não estou aqui, irmãos. Deus sabe o propósito de nós fazermos esses vídeos extra. Para que servem essas doações? Serve para manutenção. Serve para nós alargarmos essa tenda. Precisamos comprar algumas estantes. Nós precisamos comprar também uma nova câmera. Nós ainda estamos gravando pelo celular. Como o ambiente é fechado, o som fica ruim. Precisamos melhorar o áudio. Tudo isso, irmãos, é através das suas contribuições, das suas doações. Fique à vontade. Não é obrigado a contribuir. Se só um contribuir, já é o bastante para nós fazermos alguma coisa aqui. O importante é não parar esse trabalho. E vai continuar esses vídeos grátis. Os primeiros vídeos serão gratuitamente postados no YouTube, sem nenhuma contradição. Então, ajude a manter esse trabalho. Precisamos muito da vossa ajuda. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Amém.